Seja muito bem-vindo à revista ACP. Benfica pode tornar-se a primeira freguesia a travar o estacionamento pago em Lisboa. A entrada da EML foi chumbada pela população em referendo. Benfica pode tornar-se na primeira freguesia de Lisboa a rejeitar a presença da EML, a empresa municipal que regula o estacionamento na cidade. Uma decisão que foi tomada em referendo. Na consulta aos mais de 30 mil habitantes de Benfica, perguntava se a Junta de Freguesia devia permitir a instalação de parquímetros. O resultado foi claro: dos 9.500 votantes, quase 80% votou contra a entrada da EML e, por isso, a Junta de Freguesia vai emitir um parecer negativo que, por ser vinculativo, bloqueia as intenções da empresa municipal de estacionamento. Neste momento fica condicionada. O regulamento de estacionamento de Lisboa prevê que a implementação e a expansão de zonas de estacionamento de duração limitada seja sujeita a um parecer favorável das freguesias onde essa zona venha a ser implementada ou expandida, e havendo o anúncio da parte do Presidente da Junta de Freguesia de que vai dar um parecer desfavorável a essa implementação, a Câmara não o poderá fazer, enfim, pelo menos até ao fim do mandato, quer da Câmara, quer da Junta, que aliás coincidem. Mas apesar do elevado grau de participação e do resultado anunciado, o tema divide os moradores, que têm também duas petições a decorrer. Bem, eu votei contra a possibilidade de haver EML na minha zona de residencial aqui de Benfica. Vivo no bairro Santa Cruz, não me parece que seja muito... Ali o estacionamento é praticamente de residentes e não me parece oportuno a colocação da EML. Embora possa haver dísticos para residentes, mas não me faz sentido. Eu acho que acima de tudo, o importante aqui seria, e a favor de haver parquímetro aqui em Benfica, seria essencialmente para os moradores que muitas das vezes se calhar chegam a casa no fim do dia de trabalho e não têm possibilidade ou espaço para estacionar o próprio carro. A EML fez saber em comunicado a sua preocupação, de um modo geral, com a percepção que destes debates resulta em relação à sua atividade, que mais não é que apoiar tecnicamente e executar as decisões dos órgãos do município. Apesar da novidade do referendo, o primeiro a ser usado para consulta da população em Lisboa, o grau de participação não foi suficiente para torná-lo vinculativo. Só com mais de 50% dos votos dos 32 mil moradores de Benfica é que a decisão seria válida num processo que envolve a fiscalização da Comissão Nacional de Eleições. Esta freguesia em concreto entendeu submeter o seu parecer a uma auscultação dos seus eleitores. E isso, de facto, nos termos do regime jurídico do referendo local, quando haja uma competência específica de uma freguesia, e poderia ser de uma Câmara, é possível submetê-la a um referendo local, obviamente que sujeito a controle do Tribunal Constitucional e também com controle posterior da Comissão Nacional de Eleições. E, portanto, aqui a questão, o facto de a decisão ter sido tomada através de um referendo não é relevante para a relação entre a Junta e a Câmara, é relevante para a relação entre a Junta e os seus eleitores, porque, enfim, em vez de ter assumido a decisão sozinha, com a legitimidade democrática que resultava da sua eleição nas últimas eleições autárquicas, decidiu, enfim, tomar uma decisão auscultando diretamente. Mas o presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques, referiu desde o início deste processo que iria respeitar o resultado do referendo, mesmo que não fosse vinculativo. Ficam para já travadas as intenções da EML de cobrir toda a cidade com estacionamento de duração limitada. A EML gera 93 mil lugares de estacionamento, dos quais 11 mil são exclusivos dos moradores. Existem mais de 100 mil dísticos de residentes. O parque automóvel em Portugal envelheceu e só os automóveis elétricos é que trazem notícias animadoras. Cada vez mais envelhecido, usado, poluente e pouco seguro. É este o estado do parque automóvel nacional. Portugal tem mais de 1,5 milhão de viaturas com mais de 20 anos de idade, situação que poderia ser travada pelo incentivo ao abate de viaturas em fim de vida, medida há muito defendida pelo ACP.
O parque automóvel, não havendo, digamos, uma idade média de abate, como vimos dos veículos que estão em 23 anos e meio, antes os veículos iam para abate com 16 anos, 17 anos, agora estão nos 23 e meio, o que significa que há veículos a circular com 30 anos, mais de 30 anos, e isso é muito relevante, e portanto, não havendo a única medida que em termos da União Europeia todos os países implementam para a renovação, que é um incentivo ao abate de veículos em fim de vida, não se renova esse parque e, portanto, cada vez mais vão entrando veículos com 7 anos de idade média da União Europeia e não há aqui essa descarbonização, porque temos que ver o seguinte, nós quando tiramos de circulação um veículo com uma idade média de 23 anos e meia, que é a média que vai, é um veículo que emite em média 170 a 180 gramas de CO2. Quando nós falamos daquilo que é a média atual do CO2 de um veículo novo, ou até se for um plug-in, ainda menos, ou um elétrico que é zero, estamos a ver o que é que isso contribui para a descarbonização, que é o objetivo todo do governo, não é? A somar, há ainda os usados importados, que representaram 2/3 do total das vendas de 2022, ou seja, mais de 100 mil veículos, com 7 anos, em média. Sim, é um número muito significativo. Portugal sempre teve este número muito elevado, mas de facto este ano teve um acréscimo significativo, mas também há que salientar a falta de veículos no mercado usados nacionais, por causa deste defleet que não existiu das frotas que existia até à pandemia, havendo uma procura, como existiu, de veículos usados ao longo de 2022 e, portanto, recorreu-se a outros canais como forma de abastecimento desse mercado usados. Apenas os automóveis com energias alternativas trazem notícias animadoras, sobretudo os elétricos e os híbridos, com um crescimento de 36%. Temos vindo a ter, como noutros países da Europa, digamos, aumentos significativos de matrícula. Em janeiro foram 130% face ao janeiro do ano anterior. É uma tendência que se irá verificar. As marcas de automóveis cada vez mais disponibilizam também como oferta veículos elétricos, eletrificados, híbridos plug-in e, portanto, cada vez mais as empresas, também dados os benefícios fiscais que existem, irão recorrer a este tipo de veículo, como também os particulares, não é? Dos 5,5 milhões de automóveis ligeiros a circular, 58% são a gasóleo, 36,6% a gasolina e 5,2% eletrificados. Esta semana estivemos ao volante da Opel Astra Sport Tourer, uma carrinha eletrificada. Esta semana estamos ao volante do novo Opel Astra Sport Tourer, ou seja, a versão carrinha do novo Opel Astra, que agora está eletrificado. Vamos conhecer o modelo? As carrinhas da Opel surgiram nos anos 50, quando criaram as Caravan. Agora, com a nova geração, toda a presença do Astra carro foi transportado para a Sport Tourer. Aliás, até os faróis traseiros são os mesmos do carro. Relativamente ao design, a nova geração do Astra recebeu as mesmas linhas elaboradas e retas do Opel Mokka. Tem 4,64 m de comprimento e tem 1,48 m de altura. Quanto à bagageira, ela tem 600 litros no carro a combustão, enquanto que no híbrido passa para cerca de 500 litros. Com os bancos rebatidos, temos mais de 1.600 litros de capacidade. O interior do novo Astra é intuitivo e foi reduzido ao essencial. Continuamos com botões analógicos, onde através do tato conseguimos selecionar as opções que desejamos. Por outro lado, nunca teve tão tecnológico, já que agora conta de série com Apple CarPlay e Android Auto para podermos emparelhar o nosso smartphone com o carro. Este volante multifunções, na nossa opinião, funciona muito bem, mas o destaque vai mesmo para os bancos do novo Astra, que são ergonómicos e certificados pela AGR. Quanto à utilização de materiais, estes são sólidos e apresentam uma boa qualidade de construção. Relativamente aos motores, esta é uma versão híbrida plug-in de 180 cavalos, que é capaz de fazer cerca de 60 a 70 km em modo 100% elétrico. A mais potente fica reservada para a versão GSE de 225 cavalos. No entanto, a Opel ainda mantém opções a gasolina e a diesel. Já pode ser encomendada e chega em abril. Os preços para a versão híbrida estão nos 39.000 euros, enquanto que para as versões a combustão começam nos 27.500 euros. É uma boa opção para quem quer uma carrinha simples, com boa tecnologia e espaço de arrumação.
A paixão pelos clássicos também pode servir como prenda de aniversário. Fomos conhecer um MGB de 1973 com significado especial. Podia ser uma joia para ela ou um relógio para ele, mas Sofia e Nuno Giada gostam de clássicos e preferiram comprar um MGB de 1973 como presente para os dois pelos seus 40 anos. Houve talvez mais do que um motivo, mas o principal talvez foi a comemoração dos nossos 40 anos. Ambos fazemos 40 anos este ano e achámos que podia ser uma ideia engraçada e um marco diferente para comemorar esta data. Ainda não teve oportunidade de conduzir o carro, mas elogios não lhe faltam. Eu acho que tem umas linhas engraçadas, apesar de ser um carro antigo, é um carro muito desportivo. E eu gosto muito de carros no geral e de carros desportivos, eu gosto muito de conduzir. E a cor também acho engraçada, apesar de não ser assim, se calhar a cor que eu compraria para um carro atual, mas acho que neste carro em particular fica muito engraçado. Este clássico representa agora um marco importante nas suas vidas. Como a Sofia disse há pouco, nós ambos fazemos 40 anos este ano e nós andámos a tentar perceber qual seria o presente mais simbólico para marcarmos esta data, que são a entrada nos ENTA. E desta vez pensámos, porque não uma prenda para nós, para ambos, uma coisa que pudéssemos usufruir os dois, e pensámos num carro clássico. Entretanto, tudo isto é uma sucessão de acasos ou coincidências. No fim de semana a seguir íamos ter com um amigo nosso que é um grande conhecedor e amante de clássicos, o Alberto Velez Grilo, que abordámos este tema e ele disse-nos, para vocês que adoram carros, tu então que adoras carros desportivos, descapotáveis, um MGB acho que é o carro ideal para começarem nesta aventura dos clássicos. Próximo, não tenho ainda uma ideia definida, provavelmente gostávamos, portanto já temos o inglês, calhar mudar de nacionalidade, um italiano tem sempre umas linhas mais apetecíveis e um trabalhado motor mais musical, ou então um alemão, pelo histórico que os alemães têm nos carros. O MGB foi comprado no início de janeiro, chegou a tempo de participar na última edição do Passeio dos Ingleses e não deixou ficar mal os novos proprietários. É assim que fechamos esta revista ACP. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá! Sixty,